Hoje nós vamos falar sobre as lesões musculoesqueléticas, que são aquelas lesões que, como esse nome mesmo diz, acometem o nosso sistema locomotor, né? E também de proteção. Algo que a gente tem que saber logo de cara é que o sistema musculoesquelético, ele na verdade é dividido em dois. Tem o esqueleto axial, que como a gente pode ver aqui, é toda essa parte que envolve crânio e tronco, englobando a caixa craniana, as costelas e a coluna vertebral que fica logo aqui atrás. E também temos o esqueleto apendicular, composto basicamente pelos membros, braços e pernas. Temos que entender que o sistema musculoesquelético ele tem duas funções. Ele tem a função de locomoção, a relação entre músculos e ossos, e também, como nós podemos ver aqui no esqueleto axial, de proteção. Perceba o seguinte, os nossos membros eles quase que não têm proteção nenhuma. O abdômen ele não tem quase nada que o proteja. A partir do tórax você já percebe a presença de uma grade. Se tem grade é porque alguma coisa importante está aqui dentro, como nós já vimos, pulmões e coração. Subindo mais um pouquinho, nós percebemos o quê? A presença do crânio. Nota que ele não é nem uma grade, ele é uma caixa fechada, então o que está aqui é muito importante. Como é que é composto o nosso sistema musculoesquelético? Ele é composto por ossos, músculos, tendões, ligamentos. E o que são os ligamentos? Os ligamentos são estruturas que ligam um osso ao outro. O que são os tendões? São as estruturas que ligam um osso a um músculo. É ele que faz com que eu faça esse movimento aqui, por exemplo. Os ossos. Os ossos são estruturas que pouca gente sabe, eu já falo logo aqui, o osso sangra e não sangra pouco não. Você já deve ter visto, por exemplo, um osso de galinha, né? E deve ter visto que dentro dele ali tem uma substância esponjosa, que é o que a gente chama de medula óssea. Na verdade, a maior parte dos componentes do nosso sangue, como eu falei no módulo anterior, vem justamente da medula óssea. Então, o osso, quando ele quebra, ele sangra e não sangra pouco. E lembra que eu falei que as artérias ficam mais profundas que as veias? Justamente. As artérias passam muito próximo dos ossos. Então, quando ocorre uma fratura, o osso vira uma lâmina e além dele sangrar por si só, ele pode romper uma artéria importante ou comprometer um nervo que seja importante para o movimento daquele membro, por exemplo. Também temos os músculos. Nós temos cerca de 600 músculos no nosso corpo e cerca de 206 ossos espalhados pelo corpo todo. Então, esses são os componentes do nosso sistema musculoesquelético. Agora vamos para as lesões que podem acontecer entre eles ali. O que vem a ser, por exemplo, um rompimento de ligamento? A gente escuta muito falar que o jogador de futebol teve um rompimento do ligamento do menisco e tal. Então, é justamente isso. É uma estrutura que liga um osso ao outro. E uma entorse? Uma entorse, ela é uma lesão que ocorre geralmente nos tendões, ok? É doloroso, gera inchaço porque tem rompimento de vasos sanguíneos, dor, enfim. Temos as luxações. O que são as luxações? Quando você tem o final de um osso e o início do outro, é o que a gente chama de articulação. Temos várias, ó, do pulso, do cúbito, né, que é o novo nome que se tem para cotovelo, ombro, enfim. Nas articulações, um osso ele encontra com o outro. E o que ocorre? Uma luxação é justamente essa perda de contato. Essa perda de contato. É um ferimento, é uma lesão muito dolorosa, ela incha, é difícil de manipular, enfim. E por fim temos as fraturas. O que é uma fratura? A fratura é a perda de continuidade de um osso. Então existem vários tipos. Você pode ter uma fratura por esmagamento, pode ter uma fratura por estilhaçamento. O fato é, a perda de continuidade de osso, você tem vários tipos de consequências disso. Uma delas é o sangramento,
direto do próprio osso, por causa da medula óssea. Você tem o comprometimento de um vaso importante que passa rente a esse osso. Você tem a dor, a deformidade. A manipulação inadequada dessa fratura pode piorar esse caso, causando o que a gente chama de segundo trauma. Então, isso a gente tem que saber agora, ok? As fraturas podem ser até mesmo fatais. Então, como nós não temos visão de raio-x, nós não temos como de imediato identificar se a lesão ela é uma entorse, se ela é um rompimento de ligamento, se ela é uma fratura ou uma luxação. Então, o que a gente deve fazer? A gente erra para mais. A gente tem que interpretar que tudo é fratura. Por quê? Haverá muitas coisas em comum em todas essas lesões. Inchaço, dor, deformidade. Então, nós temos que interpretar tudo como fratura. Falando em fratura, existem dois tipos. Tem a fratura fechada e a fratura aberta. A fratura fechada, ela é aquela que você percebe nitidamente que tem uma deformidade, uma instabilidade do membro e não tem o rompimento da pele. A fratura exposta, ela é justamente o inverso. Você tem a parte do osso sai, rompe a pele e pode ficar para fora ou voltar de acordo com o mecanismo da lesão. O fato é que essa segunda ela é muito mais grave. Ela é muito mais grave por quê? Porque você tem o risco de infecção muito mais fácil. Lembrando, fratura sangra e sangra demais, tanto a exposta como a fechada. Mas a exposta ela vai sangrar mais ainda, porque o sangue tem para onde sair, ok? Outras fraturas que são muito importantes a título de conhecimento, ok? Quando o motociclista, por exemplo, a gente vai falar isso em um módulo mais na frente, mas eu já falo logo aqui. A fratura bilateral de fêmur é uma fratura muito grave, muito comum em motociclistas e vítimas que são atropeladas. Esse tipo de fratura sangra cerca de 30% do sangue circulante quase que imediatamente. A mesma coisa pode ser dita da fratura de bacia. A bacia ela é um conjunto de ossos chatos e quanto maior o osso, mais ele sangra, mais comprometimento tem. Fora que vocês podem ver que ele tem uma proximidade muito grande de vasos muito calibrosos, como é o caso da artéria e a veia femoral, por exemplo. A fratura de costela, ela também é muito importante porque, como já vimos aqui, elas protegem coração e pulmão. Se você percebe que a criança ela está com muita dor, que quando você a toca para acalmá-la tem uma crepitação, tem uns estalinhos, é sinal de que uma ou duas costelas foram fraturadas. Isso compromete o movimento respiratório, atrapalha justamente na expansão da caixa torácica, dificultando a respiração da criança. Uma outra fratura que é importantíssima da gente falar é a de crânio. O crânio, como nós já falamos, ele é feito para proteger o cérebro, ok? Mas ele não é tão resistente assim. Ele, quebrando, estilhaços dele podem perfurar o encéfalo, causar hemorragia. E outra coisa, dependendo do mecanismo da lesão, não é necessário ter fratura para ter comprometimento cerebral. O simples fato de você ter uma desaceleração do encéfalo dentro da caixa craniana pode romper vários vasos e esses vasos, eles rompidos, eles extravasam esse sangue e comprimem o encéfalo para baixo e a pessoa pode vir a óbito. Por fim, uma outra fratura de vital importância e a desinformação tem causado muitas lesões permanentes em muitas vítimas de acidente. É lesão de coluna vertebral. Para que serve a coluna vertebral? Ela serve para nos sustentar na postura ereta, mas também ela tem a função de vértebra a vértebra. Nós temos 7 na região cervical, 12 na região torácica, que se ligam às costelas na frente, e 5 na região lombar. Cada uma dessas vértebras, aqui nós temos uma, elas possuem esses processos aqui. Essa parte que encaixa umas nas outras, intercaladas por aqueles discos que são como amortecedores. Quando você tem hérnia de disco, é um deslocamento desse disco
Por isso que causa tanta dor, porque ao ele se deslocar, uma vértebra fica em contato direto com a outra, osso com osso. Isso causa muita dor. A medula, ela desce por aqui, passa por dentro de cada uma dessas vértebras e quando você tem uma fratura de uma vértebra, quando você tem uma lesão, você pode ter a secção, ou seja, o corte, o esmagamento, o rompimento da medula espinhal. E o que é a medula espinhal? Ela nada mais é do que a extensão do cérebro. É ela que desce aqui, vai se ramificando para todo o corpo. Quando eu faço isso aqui, ó, é porque o meu cérebro está mandando uma mensagem por ela que ramifica nervos e faz com que eu tenha esse movimento. Quando eu sinto frio, calor, a força de alguém que aperta a minha mão, esses nervos estão trazendo essa mensagem de volta e passando pela medula e levando para o meu cérebro. Tem alguém apertando a minha mão. A partir do momento que você tem uma fratura de uma vértebra, não necessariamente você pode ter uma lesão de medula, mas ao manipular inadequadamente essa vítima, você pode causar o segundo trauma e aí sim a secção, o corte dessa medula. Então é um tipo de lesão muito importante. Se o seu filho cair de uma altura considerável, se ele for atropelado, se ele for agredido, cair, enfim, qualquer tipo de mecanismo grave, e você perceber que ele está com dor em toda essa região aqui, se você perceber que ele está com formigamento, que ele está com dificuldade de mexer com algum membro, não se desespere. O que tinha que machucar, já machucou. Um outro exemplo, que também é bastante comum, é uma fratura de membro inferior. Sempre lembre do seguinte: improvise, talas, pode ser com tiras de papelão, ripas de madeira, mas nunca esqueça de proteger essas talas com algum pano, com alguma coisa que não machuque a pele daquele membro afetado. Nesse exemplo, estamos fazendo uma imobilização de uma perna. Então, você deverá alinhar esse membro, sempre segurando uma articulação abaixo e uma acima da lesão. Com essas talas devidamente protegidas, você deverá fazer uma imobilização com algum meio de fortuna, como por exemplo cadarços, poderia ser gaze, algum pedaço de pano, enfim. E preferencialmente perceba se as extremidades desse membro estão ficando arroxeadas ou não. Isso é importante porque talvez você possa ter apertado demais e possa estar prendendo a circulação. Isso poderá prejudicar essa vítima. Então, como já foi dito, temos que evitar o segundo trauma. Lembrando sempre que qualquer tipo de imobilização deverá ser feita apenas e exclusivamente na ausência de um socorro especializado, ou seja, na impossibilidade de você receber um socorro especializado, seja pela falta desse tipo de serviço na sua cidade ou por qualquer outra razão. Você sempre deverá usar meios de fortuna, ou seja, aquilo que existe dentro da sua própria casa, como por exemplo uma revista, cadarços de calçados, qualquer coisa que possa ser usada de tal forma que não machuque mais esse ferimento. É necessário que qualquer tipo de imobilização seja feita da articulação acima e abaixo do local da lesão. E também que você possa imobilizar, se for, por exemplo, como mostra nesse vídeo, um caso de uma fratura de antebraço, que você, além da tala, você consiga imobilizar com uma tipóia. Vamos agora para outro exemplo prático que, infelizmente, é bastante comum, que são crianças que, por alguma razão, porque caíram de uma laje, porque foram atropeladas, porque levaram um tombo, sofrem algum tipo de lesão que comprometa a sua coluna vertebral. Lembre-se, você só deverá executar o que está sendo visto nesse vídeo se por acaso o seu município, a sua cidade, a sua região não tiver disponível um serviço especializado de socorro, porque o ideal é essa criança ser imobilizada numa prancha rígida com todos os equipamentos voltados para isso. Bem, caso você tenha que transportar esta criança, esta vítima, você não poderá levá-la sem uma imobilização adequada, pois se você a colocar em um banco traseiro de um carro de forma inadequada, você poderá causar o segundo trauma. Lance mão de todos os meios de fortuna que você tiver. Neste caso, usamos uma tábua de passar, mas poderia ser uma tábua de obra, poderia ser uma porta, e procure não mexer demais com a vítima, e sim pôr os equipamentos
embaixo dela, imobilizar o seu pescoço com um saco de feijão, com 2 tênis, com qualquer coisa que sirva como bloco para essa cabeça. E procure imobilizá-la com tiras de pano, com ataduras, com cadarços, qualquer coisa que você possa utilizar para imobilizá-la nessa tábua. Aí sim, agora sim você poderia levar essa criança, essa vítima, para o hospital, devidamente imobilizada e preservando ao máximo a coluna vertebral. Bem, pessoal, chegamos ao final desse módulo. Até o próximo módulo.